Nós estamos começando um tema hoje, que para mim é um dos temas mais importantes da Bíblia. Na verdade é a série mais importante que nós vamos pregar no ano, talvez. Família, esse grande projeto de Deus chamado família. No livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 19, e é interessante que os versículos anteriores começam a falar sobre quando o Deus enviou 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra. Mas antes deles irem destruir Sodoma e Gomorra, eles passaram na casa de Abraão. Olha só, gente, foram visitar Abraão. Na verdade, Deus falou assim: posso porventura ocultar alguma coisa que estou por fazer de Abraão? Abraão é meu servo na terra. Posso eu ocultar alguma coisa dele que eu estou para fazer? E no versículo 19 diz por quê. E Deus explica para os anjos o porquê disso. Ele disse: porque eu escolhi Abraão, porque sei que posso contar com ele a respeito de ordenar a sua casa e a sua família após ele. O que Deus está dizendo aqui, sabe o que é, queridos? É que ele confiava em Abraão na condução da família. Ele confiava que Abraão ia conduzir sua casa diante do Senhor. Família é muito importante para Deus. Família é projeto de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 14, ele diz assim: por esta razão, Paulo vem orando por um assunto muito importante. Ele vem falando que toda multiforme sabedoria de Deus há de ser conhecida em toda a terra. E ele ora a respeito disso e diz: por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Todas as famílias no céu e na terra recebem o nome de Deus. Como é isso, pastor? Eu tenho 2 filhos. O mais velho é o Felipe, depois o mais novo, Pedro Paulo, que esteve ministrando a ceia agora há pouco. Não parece, mas eu sou pai do Pedro Paulo. Quando o Felipe nasceu, quando o Pedro Paulo nasceu, eu, na certeza de que eles foram gerados por mim, dei a eles o meu nome: Felipe Rosa da Silva. Silva é o que me identifica como família, é o nome da minha família. E eu dei o nome da minha família para o meu filho, Pedro Paulo da Rosa e Silva. Eu dei o meu nome para os meus filhos, porque os meus filhos foram gerados por mim. Você dá o nome para quem você gerou, ou para quem você assumiu a paternidade, e assim você também recebe a responsabilidade de dar o seu nome. Quando a Bíblia fala que toda a família no céu, toda a família na terra recebe o nome de Deus, porque a origem da família é Deus. Deus é que gerou a família. Deus foi que idealizou a família. Deus que inventou a família. Família é um negócio inventado, criado, idealizado por Deus. Por Deus. E sendo Deus o criador, o idealizador da família, é na palavra de Deus que nós vamos encontrar princípios importantes para restaurar a família.
A família, querido, precisa de restauração. As famílias precisam serem restauradas. Se você pensar em restauração, você pensa num plano que Deus tem para toda a família. Quando no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, fala sobre a criação, Deus criando todas as coisas. Capítulo 1, Deus cria todas as coisas. No capítulo 2, Deus chama o homem e dá instrução para o homem de como ele iria governar todas as coisas. E no capítulo 3 e diante fala sobre restauração. Do capítulo 3 do livro de Gênesis até o Apocalipse é só restauração. É restauração de tudo aquilo que por algum motivo, por uma razão, perdeu a sua forma original. E porque perdeu a forma original, precisa de restauração. Hoje, todas as famílias precisam passar por restauração. Tanto é que existe uma promessa linda da parte de Deus para a nossa família. No livro de Malaquias, no capítulo 4, no versículo 5 e 6, está escrito assim: e ele fará com que os corações... Não, versículo 5 primeiro, por favor. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Quando Deus fala que vai enviar o profeta Elias, não está dizendo que vai haver uma reencarnação de Elias. Esse enviar o profeta Elias é que vai nascer um ministério profético semelhante ao ministério profético de Elias. E qual que era o ministério profético de Elias? Restaurar a nação de Israel, trazer a nação de Israel de volta para Deus. Então o ministério profético semelhante ao ministério profético de Elias vai restaurar o quê? O que ele vai trazer de volta? Versículo 6. E ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Olha que coisa linda! Um ministério profético, ministério da palavra de Deus, porque só existe restauração firmado na palavra de Deus. Restauração não é movimento, restauração é plano. E Deus tem uma promessa de restaurar a família, de restaurar o coração de volta, do coração do pai de volta para os filhos, e dos filhos de volta para os pais. É uma promessa de Deus. Outra tradução diz: ele converterá o coração dos pais aos filhos. Isso chama-se restauração. E toda restauração tem como base o princípio da palavra de Deus, trazer a palavra de Deus para a família. A primeira coisa que nós precisamos entender é trazer a palavra de Deus para a família, é restaurar a família conforme aquele plano que Deus tinha no começo. E qual era o plano que Deus tinha no começo? Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então Deus, na criação do homem, Deus traça um plano para ele. Qual era o plano que Deus tinha para o homem? Governar toda a criação. Governar toda a criação. Só que o homem não ia fazer isso sozinho, o homem não poderia fazer isso sozinho. E no capítulo 2, versículo 18, você vai ver, você lê escrito assim, ó: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, uma adjutora, alguém que lhe corresponda. E Deus fez assim a mulher. Deus faz cair um pesado sono no homem, e o homem adormecido por Deus, Deus tira uma costela do homem, e dessa costela tirada do homem, Deus faz a mulher.
E quando o homem acorda do pesado sono, ele vê a mulher que Deus fez para ele, diz: esta é a final, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Constituição da família para um plano e para um projeto. Governar toda a criação. Deus assim cria a família, Deus assim constitui a família. E a família, amado, precisa entender que existem os elementos da família. E cada elemento da família tem os seus papéis. Quando nós falamos de restauração da família, conforme a palavra de Deus, aplicando os princípios de Deus, é o conhecimento que a família tem da sua função e do seu papel. E Deus deu um papel para cada um da família. Eu vou falar do homem. Deus deu um papel definido para o homem. Na verdade, precisamos começar com o homem, porque primeiramente foi criado o homem, depois a mulher tirada do homem. Isso não quer dizer grau de importância. Isso não quer dizer que o homem é mais importante do que a mulher, tem mais inteligência do que a mulher, tem mais valor do que a mulher. Isso não existe. O que existe na Bíblia é uma coisa chamada harmonia. Quando todos os papéis são cumpridos devidamente, existe uma harmonia, assim como existe uma harmonia no céu. Existe uma família no céu que vive em plena harmonia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas distintas, mas com funções diferentes, bem definida e bem executada por eles. E porque cada um executa perfeitamente o seu papel, existe harmonia. E essa harmonia traz plena satisfação no céu. Harmonia, querido, é como uma orquestra sinfônica, ou uma harmônica até, que chama, né? Por quê? Porque numa orquestra, todos os instrumentos são tocados, diferentes um do outro, cada um tem que cumprir sua função, cada um tem que cumprir o seu papel, e a beleza da sinfonia está justamente na harmonia. Nenhum instrumento sobressai, nenhum instrumento é mais importante do que o outro, nenhum instrumento tem mais valor do que o outro, todos cumpre o seu papel para que haja uma harmonia. Assim é a família. O homem não é mais importante do que a mulher não é mais inteligente do que o homem. Existem papéis. Lá no céu houve problema. O fato de viver em harmonia não significa necessariamente que não vai ter problema. Lá no céu teve um invasor, ou melhor, um rebelde, que se rebelou contra a harmonia da família. E ele teve que ser expulso, precipitado sobre a terra, deixou de ser anjo de luz para se tornar Satanás. Por quê? Porque ele não estava vivendo em harmonia, entrou em choque com a harmonia. O que Deus fez? Deus expulsou do céu para que não prejudicasse a harmonia. Deixa eu falar uma coisa importante e profética para você esta noite. Nós estamos vivendo num mundo moderno, nada contra a modernidade, só a favor. Eu acho que a modernidade tem que ser usada a nosso favor e não contra nós. Viver em modernidade não quer dizer necessariamente que vamos abrir mão dos princípios da palavra de Deus. E existem conceitos hoje que estão invadindo as famílias para destruir a harmonia da família. E amado, deixa eu falar uma coisa para você muito importante.
Tudo aquilo que vai invadir sua casa com a finalidade de destruir a harmonia do seu lar, de destruir o equilíbrio e a felicidade do seu lar, não tem que ser negociado, tem que ser expulso. Vocês estão comigo aí? Deus não negociou com Satanás, Ele expulsou Satanás do céu. A harmonia não pode ser prejudicada. A plenitude da família não pode ser prejudicada por causa de uma invasão de conceitos errados. Então o que existe é harmonia nos papéis. E qual é o papel do homem? Qual é a função do homem? Quando Deus fala que o homem teria domínio, governo, significa responsabilidade e capacidade para executar. O homem e a família, agindo com responsabilidade, com capacidade, para aquele plano que Deus tem para ela, ela só vai alcançar felicidade. Então existe responsabilidade. E qual é a responsabilidade do homem? Diante de Deus, diante do plano de Deus. Qual é o papel do homem que precisa ser desempenhado dentro da família? Primeiro, de conduzir sua casa a cumprir a missão de Deus. E como é feito isso? Deus aponta para 3 ministérios que existem na Bíblia, que ajudam você a compreender qual é a sua função como homem dentro da sua casa. O primeiro ministério é o ministério de profeta. O que é um ministério profético? Qual que é a função do profeta? A função do profeta é representar Deus para o povo. É o profeta que aponta o caminho e diz: assim diz o Senhor. Esse é o ministério profético, o ministério que aponta a direção do caminho do Senhor. Assim, o ministério profético do marido é conduzir sua casa, é apontar sua casa o caminho do Senhor. Entenda bem, homem, é função sua isso. Você não pode colocar essa responsabilidade sobre a mulher, a sua esposa, ainda que haja, porque onde há harmonia, há concordância. Concorda comigo? Aonde há harmonia, há concordância. Aonde há concordância, há diálogo maduro. Aonde há diálogo maduro, há bom senso. Então, quando o homem tem uma direção de Deus para a sua família, a auxiliadora, a adjutora, aquela pessoa que foi feita por Deus para estar do seu lado, com a mesma capacidade intelectual, com a mesma capacidade espiritual que você tem, vai ajudar você a conduzir sua casa nos caminhos do Senhor. Ministério profético. Ministério sacerdotal. O que é o ministério sacerdotal? O sacerdote é aquele que representava o povo diante de Deus. É ele que ia diante de Deus orar e interceder pelo povo. Quando o povo pecava, quando o povo fazia alguma coisa errada, o sacerdote ia diante de Deus e intercedia pelo povo. O ministério sacerdotal do marido é semelhante. O marido é aquele, amado, que vai diante de Deus defender sua família. O marido é aquele que vai diante de Deus lutar pela sua casa. O marido é aquele que vai diante de Deus orar pela sua família. Você não pode terceirizar essa função. Hoje tem muitos maridos que ficam depositando a responsabilidade de intercessão pela casa para a esposa. Mais uma vez eu digo, a esposa está junto com você nesse negócio, a esposa ora junto e às vezes anima você a orar, mas meu querido, Deus não vai cobrar a responsabilidade dela, vai cobrar a responsabilidade de você.
É o homem que se coloca diante de Deus e fala: Deus, estou aqui orando por minha casa. Deus, estou orando aqui por minha família. Deus, estou orando aqui por meus filhos. Deus, me ajuda nessa empreitada. Deus, seja comigo nesse momento de aflição, de angústia por minha casa. Oh Deus, eu oro. Quem está comigo aí? Ministério sacerdotal. Ministério de rei. Pastor, agora vai ficar legal para nós, hein? Não, vai piorar. Porque o que é o rei? Qual que era a função do rei? Amado rei, o rei que cumpria a função conforme designada por Deus, era o rei que se preocupava em prover recursos para o seu povo. O rei era aquele que se preocupava: o meu povo está se alimentando adequadamente? O rei correto, o rei que tinha um coração de Deus e falava: o meu povo está morando corretamente? O meu povo está se vestindo corretamente, adequadamente? Que necessidade no meio do meu povo. E o rei, o bom rei, é aquele que zelava pelo seu povo, prover recursos para o seu povo, provisão para o seu povo. Assim é o ministério de rei do homem dentro de casa. Não é aquele que chega do trabalho, senta lá para ficar vendo televisão, não. É aquele que vai lutar pela provisão da sua casa. Amados queridos, presta atenção no que eu vou dizer agora. Depois eu vou equilibrar isso para você. A responsabilidade de sustento da casa é do homem. É bíblico. Isso não quer dizer que a mulher não possa trabalhar. Isso não quer dizer que a mulher não possa ganhar até mais do que você. Se ela ganhar mais do que você, sorte sua. Isso quer dizer o seguinte: que quem presta conta do sustento da família é o marido, é a responsabilidade dele. A mulher ajuda muito e tem ajudado. Hoje em dia, as mulheres têm trabalhado muito, têm ajudado muito no sustento da casa. Mas a Bíblia também era assim, mas a Bíblia fala da história da mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa. Inclusive fala: quem achará? Eu achei. A mulher que Deus me deu. Às vezes a gente quer colocar a culpa nos problemas. Assim, foi o que Adão disse para Deus, né? Quando Deus veio cobrar de Adão: Adão, o que você fez? Aí ele falou: a mulher que tu me deste. Mas Adão não estava errado, realmente foi a mulher que Deus deu para ele. Eu tenho convicção de que Deus não erra nas suas escolhas. Essa mulher que está do seu lado é a mulher que Deus te deu. Vamos bater palma? As mulheres podem trabalhar, cara, não tem problema nenhum. Mas você tem que entender que é você o responsável. Tem mulheres excelentes administradoras. Tem homem que tem que ter sabedoria e colocar o dinheiro na mão da mulher. Não de todas. Mas tem mulheres excelentes administradoras, igual de Provérbios 31, ela cuidou bem da casa dela, zelou pela administração do lar, fazia coisas para aumentar o lucro do marido, e o marido não era qualquer um não, era um juiz que ficava às portas da cidade julgando. Harmonia. O sucesso está no equilíbrio, na harmonia.
em conhecer bem conhecido os papéis. Então o homem tem a responsabilidade de conduzir sua casa nos caminhos do Senhor. O homem tem também a responsabilidade de criar seus filhos. Opa! Pastor, até ontem eu achava que era a mulher que tinha essa obrigação. Mais uma vez eu digo, a mulher foi colocada junto com você nesta missão. Amados, quando a Bíblia fala que Deus fala para a mulher: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, não é que a mulher é capacho do homem, não é para ser pisada pelo homem, até pelo contrário, significa que há uma compreensão de papéis, que o homem tem uma missão dada por Deus, e a mulher sábia ajuda o homem no cumprimento dessa missão. Harmonia. A Bíblia diz no Salmo 127, como flechas nas mãos do arqueiro, assim são os filhos da sua mocidade, e bem-aventurado o homem que enche dele as suas aljavas. Ou seja, os nossos filhos estão nas nossas mãos, assim como a flecha está nas mãos dos arqueiros. E toda flecha foi criada apenas para um objetivo. Toda flecha foi criada para um propósito: acertar o alvo. Flecha não foi feita para errar o alvo. Nós não podemos errar o alvo com os nossos filhos. Nós, como família, temos que proporcionar um ambiente saudável, um ambiente da presença de Deus na nossa casa, para que os nossos filhos cresçam no temor do Senhor. Há muito medo hoje. Tem muita gente com medo hoje, medo de perder o amor do filho, medo de o filho ficar revoltado contra ele, medo do filho no futuro ficar desequilibrado. Para com essas bobagens todas, confie a sua família nas mãos de Deus. Você está entendendo? Ele é flecha nas suas mãos. Você não pode errar o alvo. Sabe o que é errar o alvo, mano? Inclusive, a definição teológica de pecado é errar o alvo. Por quê? Porque errar o alvo é não ser aquilo que Deus planejou você para ser. Por exemplo, Deus não planejou você para ser mentiroso. Se você mente, você errou o alvo. Deus não planejou você para ser ladrão. Se você rouba, você errou o alvo. Deus não planejou você para adulterar. Se você adulterar, você errou o alvo. Errar o alvo é deixar de ser aquilo que Deus planejou você para ser. Então, os nossos filhos, como flechas nas nossas mãos, são criados, são feitos para acertar o alvo. E eles vão acertar o alvo, amém, queridos? Deixa eu falar com você, não existe família perfeita, existe família que busca harmonia. Amado, a satisfação está na harmonia. Flechas nas mãos do arqueiro. O homem tem a responsabilidade de prestar conta da criação dos seus filhos. Ele tem alguém ao lado importantíssimo para ajudá-lo no cumprimento desse papel, a esposa. Mas o homem tem que saber disso. Eu preciso saber como está a minha casa. Eu preciso saber como está a minha casa. Outra responsabilidade como tem diante de Deus: amar a sua esposa. Nenhum amém? As mulheres estão até com medo de falar agora. E é interessante que a Bíblia fala que o homem deve amar a sua esposa como ele ama a si mesmo. E ainda diz: quem é que não cuida da sua própria carne? Quem é que não zela pela sua própria saúde? Quando o homem primeiro, Adão, disse: essa é afinal carne da minha carne, será chamada varoa, porque foi tirada do homem. Ele está dizendo: nós somos agora uma só carne.
Deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Uma só carne. Amados queridos, como nós estamos precisando disso hoje. Como a igreja está precisando disso hoje. Como a humanidade está precisando dessa compreensão. Somos um. E eu tenho que amar minha esposa como eu amo a mim. E vai mais longe. Jesus disse que nós devemos amar a nossa esposa como Ele amou a igreja. E pela igreja se entregou. O amor ágape tem que permear no casamento. O que é o amor ágape? O amor ágape é o amor de Deus. É o amor sacrificial. É o amor que se entrega. Você está aí, marido? Você está aí, solteiro? Você está aí, esposa? Tem que ter esse amor. Um amor zeloso, um amor que cuida. Outra responsabilidade que o homem tem é a responsabilidade de proteger a sua casa. No livro de Esdras, o livro de Esdras é um livro interessante. O livro de Esdras fala sobre a restauração do templo. Quando o povo, primeiramente foi o rei Ciro, que permitiu uma pequena parte dos cativos voltarem para Jerusalém. Eles estavam cativos, ou seja, estavam prisioneiros em outra nação, e esse rei permitiu que eles voltassem para restaurar o templo. Depois veio mais uma leva com o Dario, e depois, por último, Esdras veio pedir para o próximo rei Artaxerxes, para que ele pudesse voltar para Jerusalém, para restaurar o que precisava ser restaurado. E é interessante que Esdras vai até o rei e fala: rei, por favor, dê-nos carta de permissão para que possamos voltar para a nossa cidade. E o rei pergunta: vocês precisam de alguma coisa? Não, só da carta. E aí ele vai para todos os chefes de família, e no capítulo 7 menciona todos os chefes de família que iria com o Esdras, com Esdras para o retorno a Jerusalém. E aí Esdras fala algo interessante no capítulo 21, que é onde eu quero chegar. Ele diz em 8:21: então eu apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nós nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para os nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei um exército de cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. O que aconteceu aqui? Aconteceu aqui que um homem chegou para o rei e disse: rei, me dê permissão para ir com várias famílias de volta para a minha terra. Só que ele não contou com uma coisa, não contou com o perigo do caminho, ele não contou com os inimigos que poderiam se levantar contra ele durante a caminhada de volta. Ele não contou com, às vezes, a guerra contra ele durante seu retorno a Jerusalém. Só que ele tinha falado para o rei: rei, o nosso Deus é quem nos protege, o nosso Deus é que nos guarda, o nosso Deus é que nos livra. E aí, ele diante disso ficou com vergonha de pedir ao rei um exército para ajudá-lo a retornar. E o que ele faz? Ele vai diante de todos os chefes de família e fala: vamos orar a Deus, e vamos pedir a Deus para guardar a nossa casa, os nossos filhos, os nossos bens e as nossas esposas. Ou seja, ele pediu oração pela proteção da família e dos seus bens. Hoje é um dia de orarmos a Deus e confiar que Deus vai
proteger nossa família, Deus vai proteger a nossa casa. Você vai dizer: Deus, eu creio que o Senhor vai proteger todos os meus filhos da invasão deste mundo, o Senhor vai proteger toda a minha família, toda a minha casa e todos os meus bens. Eu acredito na proteção do Senhor. Amado, é responsabilidade nossa, homens, estar diante de Deus, assim como no ministério sacerdotal, orando pela proteção da nossa família. Nós não podemos terceirizar essa função, nós não podemos colocar essa responsabilidade nas costas de outro, nós não podemos também botar essa responsabilidade nas costas das nossas esposas. Essa responsabilidade é nossa, de orar a Deus. Ali diz que Esdras e os chefes de família oraram e jejuaram pelas suas famílias e pelos seus bens. Hoje é dia de restauração, e restauração começa com oração, orando para que Deus haja na sua família. Sabe, queridos, no Evangelho de Lucas conta a história de uma mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue. 12 anos. 12 anos. E a Bíblia diz que ela pegou todos os seus recursos, gastou todos os seus recursos com medicina, com médico, e nada adiantou. Desperdiçou tudo o que tinha tentando se salvar, mas não conseguiu se salvar. Mas um dia essa mulher ouviu falar de Jesus, ouviu falar do verbo da vida, ouviu falar do caminho, a verdade e a vida, ouviu falar daquele que restaura, daquele que cura, daquele que liberta. E a Bíblia diz que a mulher dizia consigo mesmo: quando eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Quando eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Quando eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E a Bíblia diz que quando aquela mulher tocou em Jesus, Jesus disse: opa, quem me tocou? E os discípulos disseram: Jesus, todos te tocam, o Senhor está no meio de uma multidão, todos estão te apertando. Diz: mas alguém me tocou de forma especial, porque de mim saiu virtude, poder. Imediatamente aquela mulher foi curada. Deus vai curar famílias aqui hoje. Você precisa tocar em Jesus, você precisa entregar sua casa para Jesus, você precisa confiar sua família para Jesus. Você precisa acreditar que Jesus vai te ajudar na condução da sua